Olá, minha gente, bom dia. Se todas estão no horário que nós marcamos, se não, se vocês estiverem em outro lugar, boa tarde, boa noite, em outro momento. Mas é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, nossa última aula, mas a gente espera poder se encontrar a qualquer momento, né? Então, hoje nós vamos estar conversando sobre mais um assunto emocionante, importante, e eu espero que vocês estejam com a gente, né? É um momento bom, né, de a gente ter esse tempo sendo avaliadas por tantos assuntos, também pela palavra, por questões, algumas que a gente percebia, outras que a gente estava deixando passar, né? Mas, enfim, agora nós vamos estar verificando sobre mais um assunto bastante polêmico, né? Tem muita coisa para falar, não vai dar para falar sobre tudo aquilo que a gente tem ouvido, tem visto, e são coisas que, com o tempo, a gente vai podendo distinguir o que é certo, o que é errado, e o assunto é a influência feminista na nossa vida, né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem visto diversas facetas do feminismo, né, do pensamento feminista. Foi muito difícil escolher o que a gente iria conversar, mas eu escolhi isso aqui, eu espero que vocês acompanhem o meu pensamento e também possam definir para vocês o que é. Afinal, eu acho que nós precisamos ter um objetivo, nós temos que ter respostas sobre essa questão. O pensamento feminista, ele tudo diz respeito a mim, minhas necessidades, minha importância, meus direitos, meu valor, meu desenvolvimento, minha identidade. O que é o movimento feminista, né? O feminismo defende a condição de igualdade entre homens e mulheres na sociedade e o direito de decidirem sobre sua vida, tanto individualmente quanto no âmbito político coletivo, né? Não está totalmente errado, mas tem algumas coisas que nós vamos ver mais para frente, que nós não podemos concordar totalmente, examinando e pesquisando sobre a palavra, em cima da palavra. Uma das fundadoras do movimento, das influenciadoras, ela diz assim: a identidade madura de uma mulher não seria alcançado por intermédio do casamento ou da maternidade, mas mediante suas próprias realizações na educação e na carreira. Não está totalmente errado, né? Também a carreira realiza, também a sua formação realiza, mas aqui existe outros propósitos por detrás. Vamos ver outro pensamento da mesma autora. Com a promessa de uma mágica realização mediante o casamento, a mística feminina, entre parênteses, aquele elemento vago e misterioso que torna as mulheres passivas e dependentes, e que está ligado à sua feminilidade. Prende o desenvolvimento da mulher a um nível infantil, desprovido de identidade pessoal. Não podemos concordar com isso, porque o casamento não é só uma mágica, né? O casamento é um projeto de vida, né? Então, não acontece assim do nada, e também não torna as mulheres passivas, dependentes.
Vamos olhar mais para frente. Não é uma questão de se tivermos sido influenciadas, mas no quanto nossos ouvidos têm se alegrado, levando-nos a se afastar das orientações bíblicas e honrar ao Senhor através da minha vida. Nós não podemos negar que nós temos sido influenciadas, que o que tem acontecido nos últimos anos, principalmente da década de 60 para cá, se bem que o movimento feminista começou no final do século XVIII, então foram acontecendo muitas coisas, né, que foram mudando a vida da mulher. Muitas questões foram para melhor. Hoje a mulher, ela não precisa se esconder mais, né? Ela é uma pessoa que pode estar lado a lado com seu marido, com outras pessoas até de sexo diferente. Como a água está para o peixe, assim o feminismo está para o mundo em que vivemos, ou seja, o peixe vive na água, não tem como ele fugir disso. Assim também o feminismo está hoje no nosso meio que vivemos, né? Então, nós não podemos negar de que existe esse movimento, de que ele teve e continua tendo influência, mas até onde nós estamos nos deixando influenciar, né? A gente precisa estar lembrando de que Jesus deu valor à mulher já durante o seu ministério, né? Ele fez algumas coisas que mudou totalmente, né? Ele falou com uma mulher, ele conversou, ele curou, ele se deixou caminhar ao lado de mulheres. A mulher, após Jesus, ela foi contada, ela não era contada antes, ela é valorizada, ela é participante da vida familiar, ela é ouvida, sim, nós somos ouvidas hoje, ela é respeitada. Então, houve muitas mudanças e nós podemos reconhecer que hoje nós vivemos uma vida melhor do que a mulher antes de Jesus. Agora, como buscar um equilíbrio, né, entre o feminismo e as orientações divinas? Acho que essa é uma grande questão para nós hoje, né? Alcançar o equilíbrio. Nós ouvimos muitas coisas de um lado, e quando nós estudamos a palavra, aqueles textos onde existe o valor da mulher, mas também existe orientações objetivas para a mulher também. O que diz Hebreus 5,14? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que na prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Se a gente for avaliar um pouco mais fundo, eu espero que você sinta-se assim, que você está recebendo alimento sólido, porque você já é uma cristã madura. E na prática, quando nós temos as nossas faculdades exercitadas, ou seja, as verdades bíblicas na nossa vida, nós vamos discernir não só o bem, mas também o mal. Então, esse é um versículo que chama atenção para que a gente possa perceber o que realmente, de tudo isso que está sendo proposto para nós, no nosso mundo atual, bate com as verdades bíblicas. Colossenses 2,8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A gente já viu esse versículo algumas vezes, né, nos nossos estudos, né? E nós podemos nos enganar sendo enredadas, ou seja, convencidas de uma nova filosofia ou de vãs sutilezas, né? Vamos em frente? Vamos pensar como estamos usando a liberdade que temos hoje, né? Existem algumas verdades que nós temos que internalizar em nós. É crer nisso e não duvidar em momento nenhum. A pergunta é: quem sou eu? Para nós refletirmos. Eu sou uma mulher criada por Deus à sua imagem. Que grande verdade, né? Deus que me criou e criou a sua imagem. Minha responsabilidade como criatura de Deus é glorificá-lo e servi-lo. Então, se eu fui criada à imagem de Deus, eu vou glorificá-lo e vou servi-lo em honra a Deus. Exercer o papel de esposa e mãe e serva com excelência, usando meus dons espirituais. Então, a gente viu ali atrás de que a mulher tem parece que uma sina, né? Já está determinado para ela casar, ter filhos e só isso. Não, não é só isso. É muito mais que isso. A mulher hoje tem um papel predominante, tanto na sociedade como na sua casa, na sua família, na igreja, aonde ela vive. Quando ela tem o objetivo de servir com excelência, ela vai usar os dons espirituais. Deus nos deu diversos dons espirituais. Com certeza você tem um, dois ou três dons, aonde você pode descobrir, porque você ganhou quando você aceitou a Cristo, e eles estão à sua disposição, é um presente. Você tem que desenvolver esses dons e servir ao Senhor da melhor maneira possível. O papel de esposa não é fácil, é possível? Sim. O papel de mãe é muito difícil, mas quantos exemplos nós temos? Nós somos filhas de uma mãe. Depois fala em servir com excelência. Vamos pensar que servir com excelência pode ser em muitas áreas, no seu trabalho, na sociedade, aonde você estiver, na vizinhança, nos seus cursos, aonde você está investindo a sua vida, ali você pode fazer tudo de maneira que possa agradar ao Senhor. Uma outra afirmação: creio que para Deus, como mulher, não sou inferior ao homem. É uma afirmação muito bonita, e verdadeira, porque a mulher, ela tem o mesmo valor que o homem. Então, nós precisamos acreditar nisso tudo, porque está registrado na palavra. Então, quando nós temos tudo isso em nossa mente, e nós cremos, né, que eu sou uma mulher criada por Deus semelhante a Ele, eu tenho responsabilidade como criatura de Deus de glorificá-lo e servi-lo. Eu preciso exercer o papel que Deus está me dando nesse momento da melhor maneira possível, usando meus dons espirituais. E eu creio que para Deus, como mulher, eu não sou inferior ao homem, eu sou de igual para igual. A Bíblia fala isso. Vamos ver mais para frente? Gálatas 3:28 diz assim: nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Então, aqui
Paulo aos Gálatas está lembrando, né, de que todos nós somos iguais. Lá no versículo fala, um pouco antes, diversas comparações, nem grego, nem... Todos são iguais diante de Cristo, né? Alguém tem que responder pelo núcleo familiar, né? Eu fico pensando que o assunto mais difícil para a gente, como mulher, nos dias de hoje, é a questão da submissão, né? Mas a submissão hoje, ela não é diferente do que está escrita na palavra. Como é que eu determino, ou como é que eu vejo a submissão? A submissão é uma atitude inteligente, é uma atitude voluntária, ela não pode ser exigida, mas exige muitas conversas e combinados. Não é verdade? A submissão é possível. Então, voltando à frase anterior, eu fico pensando, né? Essa afirmação, alguém tem que responder pelo núcleo familiar. Então, o que a palavra nos diz mais para frente? Que é um privilégio servir ao Senhor através do meu lar. Eu estou falando aqui do lar, mas por causa desse versículo aqui. Mas a gente vai voltar a falar sobre outras áreas da nossa vida. Em Efésios diz, né, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Olha só, antes de entrar na questão familiar, Paulo está falando aqui aos Efésios que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, no temor do Senhor, ou seja, em obediência, sabendo do que Deus espera de mim. De qualquer maneira, em alguma área da nossa vida, nós vamos ter que nos sujeitar a alguém. Então, aqui tem uma grande verdade para aquilo que vem em seguida. Esposas, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. E sabe, eu fui olhar um pouco mais profundo na Bíblia, do discípulo diz que sujeite-se uns aos outros, é o mesmo que nunca deixar o companheiro para trás. Que interessante. Eu gostei demais disso, porque o que quer dizer? É andar um ao lado do outro. Se sujeitar a alguém, não é só uma atitude, eu preciso obedecer. Não, eu vou andar junto, eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu posso para que as coisas vão melhor para todos, né? E em seguida ele entra, então, falando para as esposas, mas também fala para o marido, e o marido aqui, ele é o responsável pela esposa. E ele tem que dar contas para Deus, porque, como diz, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, é uma cadeia que se interliga, ninguém está solto. Isso é muito bom, porque nós temos alguém do nosso lado. Então, quando nós nos casamos, nós temos que pensar que nós nunca vamos deixar nosso companheiro para trás, nós vamos andar lado a lado. Então, isso mostra de que nós precisamos uns dos outros, né? Como viver essa vida no casamento, na sociedade, em família, celebrando, né, cada estação da vida. Eu fico perguntando, né, algumas etapas da nossa vida a gente reluta um pouco em caminhar, e eu gosto muito desse texto de Eclesiastes. Aqui só tirei umas partes do texto, que são 8 versículos, né? Que na vida há tempo de casar, de ganhar filhos, há tempo de educar,
há tempo de deixar os filhos irem, há tempo de se dedicar ao lar, há tempo de voltar a me dedicar a sonhos e projetos, há tempo de lembrar, há tempo de esquecer e há tempo de colher os frutos. Esse texto nos dá muitas lições, porque muitas vezes nós, como mulheres, temos pressa de vivermos cada uma das etapas de vida, né? Então, o feminismo está mostrando para nós de que certas atitudes e compromissos que a gente toma na vida não é importante, como o casamento, por exemplo, como filhos, educar os filhos, não são importantes, e a Bíblia diz que há tempo para tudo na vida. Então, eu queria deixar para vocês essa palavra de que nós não precisamos ter pressa de atravessar etapas da nossa vida. Nós precisamos viver intensamente cada uma das etapas. O casamento é importante, os filhos são importantes, a educação deles é importante, deixar os filhos irem é importante também. Nós vemos exemplos ao nosso redor de mulheres, pais e mães sofrendo porque os filhos se casaram e foram embora. Em parte é comum, porque a gente fica com o ninho meio vazio, mas é tempo de eles irem. Então, há um tempo também onde a gente se dedica à nossa casa, há tempo de a gente também se dedicar aos nossos sonhos e projetos, mas o que eu gostaria de lembrar é que cada uma dessas fases tem o seu tempo que exige de nós, e às vezes é com sacrifício, às vezes é com deixar algumas coisas de lado e esperar o tempo certo para continuarmos. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que a gente não atropele as etapas da nossa vida, né? Então, viver e celebrar cada estação da vida é isso, né? E vai chegar um tempo onde a gente vai estar colhendo os frutos porque nós fizemos as coisas no tempo certo. Então, dê importância a cada uma dessas etapas para não se arrepender mais tarde, né? Lá em Isaías 48 diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, tudo na vida pode passar, né? Assim como as ervas, as flores, mas a palavra e os ensinos do nosso Deus, elas permanecem, são as mesmas. Então, o que Deus está falando para ti nesse momento para você deixar para daqui um tempo, talvez é o momento de você obedecer, né? A única maneira de não sermos levadas cativas pelas crenças feministas é mediante o poder do Espírito Santo e a graça de Deus, capacitando-nos a estudar, a acreditar e aceitar o que Deus nos diz em sua palavra. Então, precisamos depender do Espírito Santo e da graça para que a gente não caia nas graças do feminismo como se fosse a única salvação, mas sim depender de Deus. Perguntar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Eu estou fora da sua vontade? Me mostre, né? Nós temos que acreditar que nós não somos vítimas, né? Como as afirmações dos feministas, né? De que nós somos vítimas do casamento, que nós somos vítimas dos homens. Nós temos que buscar ao Senhor para
que nós entendamos que a gente é importante diante de Deus e que Ele está nos vendo. Se nós fomos criadas à imagem de Deus com o propósito de proclamar as virtudes dele, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é muito importante que a gente perceba e sinta que nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, né? Um povo de propriedade exclusiva de Deus, e não do mundo, somos propriedade de Deus. Eu separei para vocês aqui, para terminar, uma crônica que uma psicóloga escreveu. Ela é esposa de um pastor e falou para o Instituto Burke o seguinte: 5 motivos para eu ser feminina e não feminista. Muito interessante, por entender da questão de igualdade. A Bíblia é bem objetiva, mostrando de que homem e mulher são iguais. O feminismo usa isso como espada, né? Mostrando, não, nós estamos em busca da igualdade, né? Por entender que há diferenças. Deus nos deu funções de mulheres. Quando nós vivemos com outro homem, nós nos complementamos, né? Por entender que quando um não quer, dois não brigam. As mulheres, às vezes, são manipuladoras e impiedosas, né? Eu acho que nós não precisamos brigar, nós não precisamos atrapalhar o rumo da nossa vida e bater pé dizendo, eu quero isso e tem que ser agora. Não. A mulher não deve ser manipuladora, não deve ser impiedosa. Por não ser, Maria vai com as outras. É uma onda que passa. O feminismo não está passando. Mas algumas feministas estão deixando, ex-feministas, elas estão voltando a repensar o posicionamento delas. E ela diz mais uma coisa, por orgulhar-me de ser mulher. Graciosidade e feminilidade com que Deus me criou. Então, aqui tem 5 questões, né, para nós procurarmos ser mais femininas e não feministas, né? Porque nós acreditamos que Deus nos criou com igualdade, homem e mulher, por entender que há diferença, sim, homens são homens e mulheres são mulheres, por entender que quando um não quer, dois não brigam. Talvez você tenha que parar de brigar, por não ser Maria vai com as outras, não acreditar em qualquer movimento novo que chega e que passa, e por orgulhar-se de ser mulher. Deus tem um propósito para cada uma de nós, né? Então, nós temos que procurar saber o que Deus quer conosco. Então, como é que nós vamos buscar esse equilíbrio? Então, eu gostaria que a gente parasse para pensar como é que tem sido nossa questão, todas essas questões para nós. E desde o início desse curso nosso, eu tenho me lembrado de um jogo que a gente tinha na infância, que era o jogo de palitos. Vocês estão lembradas disso, né? E talvez jogaram muito. Quando a gente recebe aquele jogo de palito, e a gente tem que jogar na mesa ele, enrolar, torcer bem ele e deixar cair. Nós tínhamos muitas questões nesses estudos, nesses 2 meses, né? Não sei qual é
o que mais te deixou, o que mais tocou em você, o que você acha que você tem que rever, você tem que conversar, você tem que examinar você mesma. Mas o que eu queria, o que eu penso visualizando um jogo de palitos, é que aquele problema que você, ou aquela questão que você está percebendo que você precisa tirar da tua vida e resolver, que você tire com cuidado, para não desmoronar tudo. Tire com muito carinho, vá tratando dele com, com muita suavidade. Então, eu diria para você assim, no que você percebe que Deus está cobrando de você, tire esse palito devagar e trate dele para que não estrague as outras questões. Ou seja, para que você não desmorone, para que você não entre em conflito consigo mesma, mas para que você entenda o que é que Deus quer nesse período da tua vida, com relação a você mesma, com você, com outras pessoas e também com a sociedade. A gente poderia ficar mais tempo olhando essas questões, outras questões também, mas a gente decidiu deixar algumas questões de lado para um outro momento e tratar dessas, conversar sobre essas questões e verificar. Mas essa questão que nós vimos hoje, examine o quanto você tem se deixado influenciar que esses pensamentos estão te afastando do Senhor. Então, reconsidere tudo isso e volte e converse com ele para que você possa estar pensando biblicamente sobre todas essas questões, tá? Foi um prazer muito grande ter vocês, conversar, tivemos algumas lives durante a semana, trocamos experiências, isso foi bastante enriquecedor para mim, espero que para vocês também, tá? Eu quero terminar orando e pedindo para que Deus esteja cuidando de cada uma de vocês. Senhor, obrigada por esse tempo com cada uma, Senhor, das alunas que participaram desse curso. Obrigada, Senhor, por aqueles assuntos que o Senhor trouxe através desse livro, da palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver que o Senhor se preocupa conosco, o Senhor trata-nos igualmente como a todos os outros, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos dá valor, que o Senhor olha para nós e sabe, ó Deus, e acredita que nós podemos estar atuando nesse mundo, Senhor, para fazer diferença. Nos ajude a cada uma individualmente, aquilo, Senhor, que o Senhor falou conosco, que nós possamos tomar atitudes sábias, que nós possamos ter, olhar para frente, Senhor, e não desistir de nós, mas acreditar no teu amor por cada uma de nós. Abençoe, Senhor, a cada uma. É isso que eu te peço no teu nome. Amém.